Pessoal, no quarto capítulo desse livro, ele traz uma informação que é uma informação crucial para que a gente possa entender o funcionamento do cérebro e como ele vai explorar isso no decorrer, das teorias que ele apresenta aqui. Então, esse capítulo ele chama a máquina associativa. E esse lance da associação é um dos pontos mais importantes para que a gente entenda como o nosso cérebro funciona e como essa questão de associação, experiências de vida ou percepções influenciam em tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Então eu vou te perguntar uma coisa: tem algum tipo de comida que você não gosta, que você passou mal alguma vez e que quando você pensa nessa comida, você já começa a sentir às vezes um mal-estar, você começa... Vou te dar um exemplo. A minha esposa, Priscila, por exemplo, ela por muito tempo não gostou ou não gostava, vamos assim dizer, de comer amendoim. Quando eu a conheci já era assim, ela já não gostava, e quando qualquer coisa que tinha amendoim na receita, por mais que fosse uma receita que ela gostasse, mas que tivesse amendoim como um dos ingredientes, ela já de primeiro momento recusava. E normalmente quem tem essa aversão a alguns tipos de alimentos faz na hora que vê uma careta ou tem uma reação que com o corpo demonstra que aquilo é ruim. Vem na memória uma sensação talvez de quando passou mal. Pode vir um mal-estar, um certo enjoo só de lembrar daquele alimento e de uma última experiência negativa que teve. Então, quando eu falo que o cérebro é uma máquina associativa, quando o autor fala que o cérebro é uma máquina associativa e eu reforço, é porque ele está querendo mostrar ou querendo dizer que essas experiências elas são determinantes no nosso dia a dia. Então, você querer ou não querer comer um alimento que te fez mal, às vezes uma única vez na vida, já te traz uma associação suficiente para o seu corpo, o seu cérebro entender e dizer: isso aqui é um risco, isso é um perigo, então eu não vou comer novamente. E olha como é engraçado. Parece que a gente pensa isso somente de forma racional, mas na verdade não, é muito mais automático. Então, o nosso corpo, ele também pensa, não só o cérebro pensa, o corpo também reflete essas sensações, essas emoções. Às vezes te dá um calafrio, às vezes te dá um enjoo, te dá nojo em alguns tipos de comida que às vezes você nunca comeu, ou que comeu e passou mal, e aí você vem com essa memória não só recordativa do cérebro, mas o seu corpo te traz sensações. Então, tudo isso te traz informações importantes e que definem, às vezes, as suas escolhas ou o seu comportamento no dia a dia. E aí, tem uma outra situação que ela serve para a gente pensar da seguinte forma. Por que é importante essa associação? Isso é um sistema de defesa do nosso corpo e isso vai ajudar a gente a se livrar de situações de risco, de perigo. Então, vamos pensar como funcionam, por exemplo, as vacinas ou como a gente adquire imunidade quando a gente é contaminado por um vírus. O que acontece? Até a gente ser contaminado, como foi o caso da Covid ou de gripes ou outros tipos de vírus, o nosso corpo não conhecia aquilo e ele não tinha uma resposta pré-definida para aquela contaminação, para aquela infecção. E depois, no momento que ele é infectado, ele já conhece, ou seja, ele faz uma associação e na próxima vez que esse vírus surgir ou for infectar o nosso organismo, ele já tem uma resposta pré-definida. Então essa é uma forma do corpo reagir e a gente ter mais segurança no nosso dia a dia. Só que isso não acontece só nesse cenário, isso acontece em situações muito interessantes para a gente. Vou te dar exemplos. Por exemplo, quando a gente fala... Se eu falar com você, que cor é a manga? Qual a cor da manga? Vai depender de qual manga você pensou. Se você respondeu amarelo, alaranjado, ou pensou na casca ou na parte de dentro da manga, você vai estar pensando na manga fruta. Mas se você pensou em roupa, você está pensando na manga de uma camisa, no meu caso é preta. Isso acontece porque a gente tem uma situação ou um efeito que é chamado de efeito priming. Ou seja, esse efeito ele é muito impactante no que a gente pensa, no que a gente traz de raciocínio, porque ele inicia, ele introduz tudo que a gente está falando, ou tudo que a gente está sentindo, ou tudo que a gente está presenciando. Então esse efeito priming quer dizer que quase tudo que a gente tem ao nosso redor, ou que a gente tem principalmente na nossa mente, vai
trazer informações e vai influenciar a gente nas nossas tomadas de decisão. Por exemplo, tem estudos que mostram que o fato da gente, no Brasil, pelo menos, ter a maior parte das urnas de votação nas eleições dentro de escolas, que o ambiente da escola ele é um efeito priming, que faz a gente apoiar mais candidatos que têm propostas a favor da educação, então que isso pode ter uma influência. Se eu falar para vocês de Balneário Camboriú, qual é o pensamento que vem à cabeça? Para quem mora aqui talvez seja diferente, mas para quem não mora e veio passar as férias, vai pensar em praia, vai pensar em férias, vai pensar às vezes nas atrações que tem aqui. E qualquer coisa que eu fale após isso, já que vocês tiveram um efeito priming definido como praia, férias, descanso, o que eu falar depois disso já vai estar sendo influenciado por esse mecanismo, por esse efeito. E aí a resposta de vocês a alguma coisa tende a ser muito mais leve, porque a gente estava com esse assunto, vamos dizer, rondando já aqui a nossa cabeça. Então, se quando eu falo da manga eu estivesse conversando com vocês sobre roupa, ninguém ia ter uma segunda opção de escolha que não fosse pensar, quando eu falasse em manga, que fosse pensar em vestuário, em camisa. Se eu estivesse falando com vocês sobre supermercado, sobre compra, sobre comida, e eu falo em manga, a primeira opção que vem à mente é a fruta. Então, o efeito priming, ele vem exatamente nesse contexto, trazendo para a gente uma imersão num cenário que às vezes não é consciente, mas que a gente acaba cedendo a essa influência nas nossas tomadas de decisão e na forma de pensar. O que foge ao racional, ou seja, eu não estou trazendo um raciocínio tão lógico. São raras as situações. Isso vai mais longe. Onde eu quero chegar? Por exemplo, se vocês trabalham em um ambiente que exige criatividade, ou numa empresa, pensem numa empresa que, como resultado do trabalho, ou pede aos seus colaboradores que sejam criativos, mas ao mesmo tempo todo mundo utiliza um uniforme padrão naquela empresa. Qual o efeito priming vocês acham que vai acontecer? As pessoas estão usando roupa padrão, com cores iguais, com tudo formatado num modelo. A sua cabeça vai pensar em criatividade ou o efeito priming que foi implantado, ele já está trazendo para você uma formatação, já está trazendo para você uma associação de padrão. Isso provavelmente não é consciente, isso vem de forma inconsciente. E da mesma forma, e como dica final, o que a gente pode fazer? Criar esse efeito priming para nós, para o nosso dia a dia, para melhorar, por exemplo, o nosso humor. Então, se você não está tendo um bom dia, se você está mais chateado com alguma coisa, quando a gente se força a sorrir, por mais forçado mesmo, voluntário que seja aquele sorriso, ou seja, ele não é natural, quando eu começo a fazer isso, o meu corpo começa a sentir. Então, da mesma forma que colocar um sorriso no rosto, mesmo quando eu não tenho tantos motivos para sorrir, começa a fazer a minha mente mudar, a minha postura corporal, a minha forma de pensar sobre as coisas ou de me posicionar, também muda o meu bem-estar e a minha qualidade de vida naquele momento. Então, se não está tendo um bom dia, tenta colocar um sorriso no rosto, pensa em alguma coisa boa, postura elevada, que, como eu disse, o seu corpo também pensa. E a via é de mão dupla. O cérebro manda informações para o corpo e o corpo manda informações para o cérebro. Então, ajustar a sua postura, ajustar a sua expressão facial pode te ajudar a ter um dia mais agradável, e uma qualidade de vida melhor.